Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isabelle Vicente Oliveira. Nesse vídeo vamos abordar a instalação do Power BI e vamos abordar também a conexão e a importação de dados dentro do Power BI. Então, começando pela instalação do Power BI. Tem dois modos de instalar o Power BI. O primeiro deles é acessando o site oficial da Microsoft e o segundo é indo direto no Microsoft Store e instalando o Power BI. Bom, se você for direto no site oficial da Microsoft, vai aparecer essa tela para vocês e aqui embaixo vai aparecer as opções do Power BI para instalar. No caso que a gente quer é o Microsoft Power BI Desktop. Você pode clicar em Download, que vai te direcionar para a Microsoft Store. Eu já tenho, então aqui ele só está escrito abrir, mas se eu não tivesse, ia estar escrito instalar e era só apertar. E assim que tivesse pronta a instalação, eu já estaria dando para utilizar. Já estaria igual ao meu. E a segunda opção é em opções avançadas de download. Aqui ele vai te fazer algumas perguntas, o idioma, né? Você vai abaixar, vai aparecer dois tipos de arquivos para você abaixar, tanto o Power BI Desktop Setup 60 bits e tanto o Power BI Desktop Setup é de 32 bits. O meu é de 64, eu vou clicar aqui em abaixar. Ele vai fazer a instalação. Eu não vou fazer a instalação porque eu já tenho ele, mas assim que seria para você baixar pelo site oficial da Microsoft. Eu recomendo vocês abaixarem pela Microsoft Store, que é bem mais simples o processo de download, mas tá aí as duas opções. Então, agora que a gente já tem o Power BI instalado, vamos abrir ele. Quando você abrir, a primeira página que vai aparecer é essa daqui. Então, aqui a gente já pode ver que ele está falando para você selecionar uma fonte de dados ou começar um relatório em branco. Então, você tem algumas opções aqui de dados. Primeiro, o relatório em branco, o hub de dados da OnLake, a pasta de trabalho do Excel, o SQL Server, aprender com a amostragem de dados. E aqui tem mais algumas opções de dados que você pode utilizar. Então, como eu já disse, tem a pasta Excel, tem o texto barra CSV, tem o XML, tem o JSON, tem uma pasta, tem o PDF. Bom, a primeira forma de dado que a gente vai exportar aqui no Excel no Excel não, perdão, no Power BI vai ser através do Excel. Ao abrir o Excel, a primeira página que vai aparecer para a gente é essa daqui. Então, ela vai falar para a gente selecionar uma fonte de dados ou começar do zero. Para começar do zero, a gente só clicaria em relatório em branco e aí a gente viria sem nenhum dado. Mas a gente poderia adicionar posteriormente. Ele dá algumas opções para a gente, como o hub de dados da OnLake, uma pasta de trabalho do Excel, o SQL Serve, aprender com a amostragem, mas eu vou clicar aqui em obter dados de outras fontes para a gente ver algumas opções que o Power BI dá para a gente. Então, ele dá para a gente o Excel, que eu já falei, uma opção de texto, que é o barra CSV, um formato de arquivo XML, um formato de arquivo JSON, uma pasta, um PDF, uma pasta do SharePoint, um banco de dados do SQL Server e vários outros tipos de banco de dados e opções. Eu vou explicar para vocês o que são as opções mais comuns quando a gente fala de exportação de dados, né, de obter fontes do pro Power BI. Então, as fontes de dados mais comuns que a gente tem é o Excel, o SQL e o CSV. Então, o Excel é uma das ferramentas mais populares de dados. Os dados são armazenados em planilhas compostas por linhas e colunas. Cada célula é uma inserção entre uma linha e uma coluna. Eu acho que todo mundo algum dia já teve a oportunidade de trabalhar com Excel, mesmo que seja pouco. Outra fonte de dado é o banco de dados SQL, que é utilizado uma linguagem específica para armazenagem e manipulação de dados. Então, é um local onde você pode guardar vários dados. E esses dados, eles são organizados em tabelas que são compostos por linhas e colunas. O SQL é ideal para trabalhar com grandes volumes de dados e realizar consultas complexas.
para entender de maneira simples, imagine um Excel com várias abas, cada aba representando uma tabela dentro de um banco de dados do SQL. E por último, mas não menos importante, o CSV. Os arquivos CSV são commands, também traduzidos em Command Separate Values, que são arquivos de texto simples, onde os dados são separados por vírgula ou ponto em vírgula, dependendo da configuração. Cada linha representa um registro e cada valor separado por vírgula é um campo de dados. Eu tenho dois exemplos para mostrar para vocês, um de exportando dados do Excel e um exportando os dados do CSV. Eu não tenho um banco de dados para a gente trabalhar hoje, mas eu vou mostrar como seria se a gente tivesse um banco de dados para trabalhar. Então, vamos voltar aqui para o Power BI e vamos clicar em pasta de trabalhos do Excel. Vamos conectar, vamos escolher aqui. Essa aqui é a minha base de dados do Excel, que eu separei para vocês. Essa base vai estar nos arquivos complementares, caso vocês queiram ter acesso. E enquanto está carregando, está conectando, eu vou mostrar para vocês como que está separado o Excel. Então, a gente tem mais ou menos 400 campos dentro dessa planilha, separada por 5 tabelas, uma de produto, uma de região, uma de vendedor por região, uma de vendas e outra de vendedor. A que a gente vai ver e exportar lá vai ser a de produtos. Então, a gente tem no total 5 colunas, uma de chave produto, uma de preço padrão, outra de cor, uma de subcategoria e outra de categoria. E como vocês podem ver, tá tudo bem detalhado nessa planilha e não tem nenhum campo faltando. Mas, caso tivesse algum campo faltando, a gente vai escolher aqui qual tabela a gente quer trabalhar. Eu quero trabalhar com essa aqui. Ela vai dar uma prévia visualização do que a gente está vendo, que a gente vai tratar dentro dos nossos dados. Ao aparecer isso aqui, ao carregar os dados, a primeira coisa que a gente faz é clicar em produto, que é a tabela que a gente vai utilizar. Se a gente for utilizar mais, era só a gente vir aqui selecionando, sem problema nenhum. Mas eu vou trabalhar só com uma, porque é só para exemplo por enquanto. Então ele vai dar uma pré-visualização da tabela pra gente. E como eu mostrei para vocês, não tem nenhum campo nulo, não tem nada muito dissonante na nossa base de dados. Mas muito difícil uma base de dados vir assim para vocês. Sempre vai ter algum valor que está errado ou que está nulo. E se isso acontecer, a gente clicaria em transformar dados, que vai abrir o editor do Power Query. E aí você vai poder fazer o que você quiser no editor do Power Query para tratar os seus dados e, consequentemente, trabalhar com eles. Mas isso é um assunto que vai ser abordado na próxima aula. Então, vamos voltar aqui para a nossa planilha do Excel. Vou clicar em produto, vou clicar em carregar. Ele vai estar carregando. E agora, eu não sei se vocês perceberam, antes tinha uma tabela dados aqui, um campo escondido dados, que agora ele vai aparecer assim que carregar, mostrando a tabela para vocês e mostrando as colunas. Então, como eu disse para vocês, a gente tinha a coluna chave produto, a gente tinha a categoria, a gente tinha a cor, a gente tinha o preço padrão, produto e subcategoria. E ele veio com duas colunas vazias, que não devia estar aqui, mas como eu disse, a gente só vai transformar os dados na próxima aula. Então, agora a gente vai para outra forma de obter dados do Power BI, e essa segunda forma seria com o CSV, mas antes eu vou mostrar para vocês como seria se a gente tivesse um SQL. Então, é o mesmo passo, obter dados, você vem aqui em mais, vai aparecer as opções, e aqui uma das opções é o banco de dados SQL Server. Então, você clicaria aqui, e ao invés de buscar um arquivo do seu computador, ele vai perguntar o servidor, tipo uma porta que normalmente tem nos servidores das empresas, quando a gente trabalha com SQL, uma porta de entradas para o nosso banco de dados.
e um banco de dados opcional. Então, a gente vai colocar importar ou direct query. Também tem algumas opções avançadas, mas aí vai depender do que você está trabalhando, do que você está procurando dentro do SQL e para trabalhar com SQL. E a próxima opção é texto/CSV, que é uma das opções que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu tenho aqui esses dados operadoras, que são a fonte de dados que a gente vai trabalhar até hoje, por enquanto, nos vídeos. E aqui ele está me dando uma pré-visualização. Ele está dizendo que ele está delimitado por vírgula, mas se tivesse delimitado por outro tipo espaço, ponto e vírgula, sinal de igual, era só você modificar aqui. Ele entende bem esses tipos de separação. Ele vai falar a origem do arquivo. Normalmente eu não mexo nisso aqui não. E ele vai detectar tipo de dados, detecção de tipos de dados. Então, com base nas primeiras 200 linhas, ou com base no conjunto inteiro, não detectar tipo de dado. Isso ajuda posteriormente quando a gente for fazer mexer nos dados, né? Então, aqui, como vocês já podem ver, já tem dados nulos. Eu vou pegar aqui para vocês verem como que é um arquivo CSV. Então, vocês podem ver que é bem extenso. Normalmente a gente nem entende, porque essa separação é feita para apps como Power BI entenderem, não a gente. Então, de novo, a gente pode transformar os dados se por algum motivo a gente achar que tem dados que a gente não vai utilizar, ou que estão nulos, ou que estão errados. Mas, como eu disse, a gente vai ver isso na próxima aula. Então, aqui a gente só clicaria em carregar. Tem 3.333 linhas esse arquivo. E aqui a gente já pode ver que o arquivo foi carregado com as suas respectivas colunas. Então, a gente aprendeu como funciona a importação de dados e a gente viu diferentes fontes de dados, como o Excel, o SQL e o CSV. E o próximo passo será entender como tratar esses dados para garantir que eles atendam às necessidades do seu relatório. Então, na próxima aula, vamos explorar o Power Query, onde podemos transformar e preparar os dados para análises futuras. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.